proteção e coordenação, tá? Que é basicamente sobre o dimensionamento de dispositivos de proteção, tá? Que podem ser disjuntores e ou fusíveis. E a gente fala de coordenação porque quando a gente vai fazer o dimensionamento desses dispositivos, é preciso avaliar a ordem de funcionamento deles, tá? A filosofia por trás do dimensionamento de um sistema de proteção, né, de dispositivos de proteção, envolve basicamente 3 requisitos, que são seletividade, sensibilidade e exatidão. Então, a seletividade é a capacidade que os nossos dispositivos de proteção vão ter de atuar de forma a isolar a menor parte possível da instalação, né, para perto ali de onde ocorreu o problema. Então, se a gente tem, né, um curto-circuito em alguma parte da instalação, a ideia é que os dispositivos de proteção atuem, né, desligando só aquele circuito ou só o CCM onde aconteceu a falha, né? E aí, quando a gente fala em coordenação, a gente está pensando nessa ordem. Então, vou tentar... a ideia é que atue sempre primeiro o dispositivo que está mais perto da falha. Então, ocorreu alguma falha aí no nosso sistema, quem tem que atuar é o dispositivo de proteção mais próximo à falha. Se ele não funcionar, atua o que está acima dele. Se não funcionar, atua o que está acima. E por aí vai. E quando a gente fala acima, estou pensando lá no circuito terminal do motor, eu vou ter dispositivos de proteção. A ideia é que, ocorrendo uma falha nesse circuito terminal, o dispositivo de proteção que atue é justamente o que está ali próximo a falha, né? Mais perto ali no circuito. Deixa eu ver se está uma figura aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Pegando aqui, ó, um exemplo de um diagrama unifilar, ó, a gente vai ter dispositivos de proteção em cada circuito terminal. Nós vamos ter dispositivos de proteção na entrada do CCM, nós vamos ter dispositivos de proteção lá no circuito que alimenta esse CCM, vamos ter dispositivos de proteção na entrada do quadro geral e vamos ter dispositivos de proteção lá na subestação, tá? Então, a ideia a filosofia de proteção, né, que envolve o dimensionamento desses dispositivos, é de que atue primeiro. Vamos supor que esse motor aqui que está com falha, então a ideia é que atue primeiro esse dispositivo para isolar só esse pedacinho aqui da instalação que é onde ocorreu a falha. Se esse dispositivo de proteção não atuar, quem deve atuar é o imediatamente acima, tá? Que seria na entrada do CCM. Por quê? Eu tenho uma falha aqui, então não vou desligar toda a instalação, quero desligar só esse CCM, já que o dispositivo de proteção individual dele aqui falhou. O CCM, o dispositivo de proteção do CCM não funcionou, vai atuar o que tem no circuito aqui que alimenta o CCM, tá? E por aí vai. Então, a ideia é sempre eliminar a falta o mais próximo possível dela. Beleza? Por isso que a gente precisa fazer esse dimensionamento e pensando não só na condição de falta, né, na condição de falha que a gente tem no circuito, mas pensando também na coordenação,
Porque o dimensionamento tem que ser no sentido de atua esse cara aqui embaixo primeiro, tá? E se ele falhar, é que atua o próximo. Então, na hora de dimensionar esses caras, a gente precisa olhar para as curvas de atuação desses dispositivos e ter um dispositivo com uma atuação mais rápida aqui, mais ajusante, mais próximo da carga, e um dispositivo com atuação mais lenta aqui a montante. Tá? Então, sempre que a gente vai subindo aqui nesse diagrama, a ideia é que o dispositivo atue de forma um pouco mais lenta, né? Que é para garantir essa seletividade. Beleza? Isso aqui é catálogo. Outro critério que a gente precisa observar está relacionado com a sensibilidade. Então, os dispositivos de proteção eles têm que atuar só quando ocorre uma falha, seja uma sobrecarga, seja um curto-circuito, né? Mas o dispositivo de proteção ele não pode atuar enquanto o equipamento está funcionando dentro das suas especificações. Então, é muito comum, principalmente em dispositivos com regulagem, né, uma falha na regulagem desse dispositivo, né, por exemplo, um relé térmico, aí ele faz com que o motor seja desligado, mesmo ele não tendo sobrecarga. Então, é preciso observar isso daí. E da mesma forma, né, a gente não pode deixar que esse dispositivo permita que uma falha dure por muito tempo, né? Então, um dispositivo de sobrecarga ele precisa atuar dentro de um tempo razoável que não vá permitir o aquecimento dos condutores, que não vá permitir a queima do meu motor, né? E um dispositivo de curto-circuito ele tem que atuar de forma que, na ocorrência de um curto-circuito, essa corrente não percorra aí a minha instalação por um tempo superior àquele que é suportado pelos meus condutores. Então, todos esses tempos, todas essas condições a gente precisa verificar na hora de dimensionar dispositivos de proteção. Tá? Bom, o que diz a norma? Então, tá, né, mastigadinho aqui, ó, no item 5.3.3 da NBR 5410, se define quais os tipos de dispositivos de proteção que são necessários. Então, a priori, todo circuito precisa ter um dispositivo de proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito. E esses dispositivos podem ser disjuntores, podem ser fusíveis, do tipo GG, que são, nós vamos ver o significado dessas letrinhas lá para frente, que são dispositivos que conseguem fornecer proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito, né? E disjuntores associados a fusíveis. Então a gente vai ter um disjuntor para realizar, por exemplo, a proteção de sobrecarga e um fusível para realizar a proteção de curto-circuito. Tá? A gente pode usar qualquer forma de combinação aí, mas é necessário que se tenha proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito. Tá? Em algumas situações pode ser dispensável a proteção contra a sobrecarga, tá? E aí a gente passa a utilizar só disjuntores, né, disjuntores magnéticos. Então vamos voltar um pouquinho. Os disjuntores eles podem ser térmicos, podem ser magnéticos ou podem ser termomagnéticos, que é como são construídos a maioria dos disjuntores hoje em dia. Tá? Então, a atuação térmica dele é para proteção contra a sobrecarga,
a atuação magnética é para proteção contra curto-circuito, tá? E aí, na hora de dimensionar esses caras, a gente precisa olhar a curva de atuação dele, que vai ser dividida em duas partes, uma parte de atuação térmica e uma parte de atuação magnética. Então a atuação magnética é bem mais rápida, ela vai estar mais... é o começo da curva ali, quando a gente olha no eixo dos tempos. A gente vai ver isso já já, tá? Bom, independente da forma que a gente escolher para realizar a proteção, se nós vamos usar disjuntor, se nós vamos usar disjuntor e fusível, se nós vamos usar só fusível, né? O dimensionamento precisa seguir o que está na norma. E aí, nesse material que eu deixei para vocês, tem um resuminho aí da norma, tá? Basicamente, o que nós vamos precisar saber: capacidade de condução dos condutores. Então, né, a partir da bitola e da forma de instalação dos condutores, a gente sabe a capacidade de condução de corrente deles, né? A gente vai precisar saber a corrente presumida de curto-circuito que tem na instalação, em cada ponto ali, tá? E isso foi o que a gente viu na aula passada. E nós vamos precisar, lógico, de alguns catálogos aí, de algumas informações sobre os dispositivos. E sim, da corrente de circuito, de projeto, tá? Que é a corrente que a gente espera que circule ali, né, em cada circuito, de acordo com a carga que vai ser alimentada ali. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui para o dimensionamento de disjuntores é olhar essas duas condições aqui, tá? A primeira condição, então a gente tem que o IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. Então aquele valorzinho que tem lá no disjuntor, né, 2 amperes, 5 amperes, 10 amperes, aquilo ali é a corrente nominal do dispositivo. Então, para a gente dimensionar o dispositivo, um disjuntor, a corrente nominal dele tem que ser maior ou igual que a corrente do circuito, que é o que vai ser consumido pela carga, né? Isso parece óbvio. E tem que ser menor ou igual que a capacidade de condução dos condutores. Por que isso? A ideia é que o dispositivo não atue enquanto a carga opera em suas condições normais. Então está aqui a sensibilidade do dispositivo, né? E ele tem que atuar antes, né, que o condutor alcance o seu limite térmico. Está aqui a questão da seletividade. Então a gente não pode deixar isso se propagar, né, pela instalação. Opa, estou com um problema aqui para baixo de mim, eu vou resolver esse problema e não vou deixar, né, o condutor que está logo acima e o restante da instalação sujeitos também a esse problema. Então essa é a primeira condição. A segunda condição, ela vai comparar a corrente convencional de atuação para cada disjuntor, né, para o disjuntor que a gente está querendo dimensionar, com um fator aí de segurança, vamos dizer assim, né, dos condutores. Essa margem aqui indica, eu consigo suportar uma corrente um pouco acima, né, da nominal, né, no condutor, por um intervalinho de tempo, que é o tempo que o dispositivo de proteção tem para atuar. Essa corrente convencional de atuação, a gente tem isso em tabela, tá? Então, tá até aqui no roteirinho que eu deixei para vocês. Aí, a gente tem para cada tipo de dispositivo, então para fusíveis, para disjuntores, né,
E aí, dependendo da corrente nominal do dispositivo, a gente tem uma corrente convencional de não atuação, ou seja, é onde o meu dispositivo ele não vai perceber problema e vai deixar o circuito funcionando, tá? E uma corrente convencional de atuação, que é a faixa onde ele, né, inevitavelmente vai atuar. Se acontecer essa condição, ele vai atuar. Ok? Para disjuntores, a gente tem aqui, vai depender do tipo de disjuntor, então a gente tem disjuntor em caixa moldada, tipo G, disjuntor em caixa moldada, tipo L, e disjuntores gerais. Tá? Esses disjuntores em caixa moldada são disjuntores especiais, que eles são construídos, vamos lá procurar, acho que tem, deixa eu ver se tem catálogo aqui. Tá? Eles são construídos com um nível maior de proteção, que são voltados para instalações industriais. Deixa eu ver, não está aqui. Fusível. Não está aqui. Bom, vamos procurar. Tá? E aí, alguns desses disjuntores, eles têm uma, como eles são voltados para a corrente de maior valor, eles têm dentro do disjuntor uma câmara para extinção de arco. Então, ao invés de deixar formar um arco fotovoltaico, né, ela tem um espaço ali dentro que é para diminuir esse arco, essa formação de arco. Tá? Então, basicamente é um cara desse tipo aqui, ó, ele é mais robusto. Tá? Essa a diferença. Bom, então, de acordo com o tipo de disjuntor, né, a gente tem valores aqui, e com a capacidade dele, a gente tem um valor aqui de corrente convencional de atuação. Então, é esse valor, né, 1,25, 1,35 vezes a corrente nominal, é esse valor que aparece aqui. Okay? A corrente convencional de atuação. Então, vamos supor que a gente vai colocar aqui um disjuntor, um disjuntor termomagnético sem ser em caixa moldado, né, com uma corrente, sei lá, de 100 amperes. Então a corrente convencional de atuação dele está aqui, 1,25 corrente nominal, ou seja, vai ser de 125 amperes. E a gente vai comparar isso com esse fator de segurança, né, de 1,45 multiplicado pela corrente do condutor. Ok? A corrente de atuação tem que ser menor ou igual a esse 1,45 vezes a corrente do condutor. Beleza? Então, basicamente, é essa observação que a gente precisa fazer para dimensionar disjuntor. Acontece que, para disjuntores, vamos voltar aqui, a gente tem diversas curvas de atuação. Eu não sei onde eu pus o material, então nós vamos pegar aqui. Então tá aqui, vamos pegar essa. Então são, na verdade, por norma, a gente tem três curvas, tá? Que são as curvas B, C e D. Essa curva A o cara coloca aqui, mas, né, ela não é definida em norma. Essas curvas de atuação, elas estão representadas aqui num plano em que o eixo X é a corrente, né, que a gente vai ter no circuito, e o eixo Y é o tempo de atuação. Observem que,
para a curva de atuação B, esse gráfico ele é mais para a esquerda, né? Ou seja, com menor valor de corrente, a gente vai ter a atuação do dispositivo. A curva C ela é um pouquinho mais para a direita e a curva D é lá no final do plano que a gente tem aqui. Tá? Bom, por que isso? Os dispositivos de proteção eles precisam suportar, entre outras coisas, as condições de partida dos equipamentos. Tá? Então, se a gente vai acender uma lâmpada, é uma condição que eu tenho de partida, não estou sujeito a correntes elevadas, né? Se eu vou ligar equipamentos resistivos, eu tenho um pico de corrente, mas ele é muito curtinho. Então, o meu dispositivo de proteção, ele não precisa esperar a entrada de funcionamento desse equipamento em regime da mesma forma que ele precisa esperar um motor, né? O motor a gente viu, vocês viram já lá em máquinas elétricas, em acionamentos, que ele tem uma característica de partida em que ele tem uma exigência alta de corrente, e essa exigência, né, principalmente no método de partida direto, essa exigência de corrente é um pouco elevada. Ela dura um certo tempo. O dispositivo de proteção ele tem que ser dimensionado de forma que vá permitir a entrada do motor em funcionamento, né, sem desligá-lo, né? Então ele não pode reconhecer uma corrente de partida como uma sobrecarga, por exemplo. Tá? Por isso essas diferentes curvas de atuação. No disjuntor com curva de atuação B, que é uma curva de atuação mais rápida, a gente vai utilizar ele para cargas resistivas, né? Então, para iluminação em geral, tá? Se a gente vai alimentar, está dimensionando o dispositivo de proteção para circuitos com motores, nós vamos utilizar disjuntores com curva de atuação C ou D. Tá? Então, se forem motores de potência um pouco menor, que tenham uma característica de partida, um tempo de partida um pouco menor, a gente usa disjuntores de curva C. Se são cargas fortemente indutivas, então motores de grande potência que levam um tempo um pouco maior para vencer a inércia e entrar em regime, a gente utiliza aí uma curva, um disjuntor com curva de atuação D. Beleza? Para entender essas curvas de atuação, essa parte de baixo aqui é a parte de atuação térmica de atuação magnética do disjuntor. Tá? Então observa que para um valor mais elevado de corrente, o tempo que a gente tem aqui de atuação é bastante curto. Tá? Observa que ele não vai atuar para, mesmo aqui num disjuntor de curva B, para valores que são maiores do que a corrente nominal. Então o que a gente tem aqui são múltiplos da corrente nominal, né? Por exemplo, 1,5 vezes, 2 vezes, até 3 vezes a corrente nominal. O acionamento magnético do disjuntor ele não vai atuar, porque ele não entende aquilo como um curto-circuito. Essas condições são no máximo aí no máximo não, né? São uma sobrecarga que está acima da corrente nominal. Então quem vai atuar na sobrecarga é essa parte de cima aqui da curva, que é a atuação térmica. Tá? Então a gente tem essa parte de cima da curva para atuação térmica e a parte de baixo para atuação magnética. Observa que a gente viu em algum momento aí do curso que a corrente de partida de um motor chega aí a 8 até 10 vezes a corrente nominal.
Observem que se ela chega aqui, ó, a 8 vezes a corrente nominal, esse dispositivo ele vai atuar, né? Uma curva B vai atuar, né? Um dispositivo, um disjuntor de curva C, com 8 vezes a corrente nominal, ó, ele pode atuar. Então, a gente usa esses disjuntores quando a curva, quando o motor que a gente vai acionar é menorzinho, que não tem tanta inércia, né? Porque senão ocorre também a atuação aqui do disjuntor. Numa condição dessa, ó, se a gente utiliza um disjuntor com curva D, a gente tem aqui, ó, 8 vezes a corrente nominal, ó, ele não vai reconhecer como um curto-circuito, só vai acontecer a atuação aqui em cima na parte térmica do disjuntor, tá? E aí isso vai permitir então a entrada do motor em funcionamento normalmente. Essa corrente que está aqui, o múltiplo que a gente tem aqui é a corrente nominal do disjuntor, tá? Não da carga. Então a gente viu que uma das condições é que a corrente nominal do disjuntor seja maior do que a corrente de projeto. Então se o nosso se a nossa carga vai consumir, sei lá, 50 amperes, a gente tem que colocar um disjuntor que tenha uma capacidade maior ou igual a 50 amperes. Então a gente tem que ver o tipo de carga, definir a curva de atuação, se vai ser uma curva B, uma curva C ou uma curva D, né? A capacidade nominal do disjuntor tem que ser maior do que a corrente de projeto. Então se a gente tem 50 amperes lá previstos para o circuito, a gente vai utilizar um disjuntor acima disso, um disjuntor de 63 amperes, por exemplo, tá? E aí esse múltiplo que tem aqui, então 10 vezes a corrente nominal, não é 10 vezes a corrente que a gente tem no circuito, de 50, mas 10 vezes 63, que é a corrente do disjuntor, a corrente nominal do disjuntor. Ok? Então, numa condição de partida, o que a gente tem para esse motor, considerando 8 vezes a sua corrente nominal, seriam 400 amperes. 400 amperes, né, quando a gente olha para o valor do disjuntor, né, para a corrente nominal do disjuntor, deixa eu fazer uma conta aqui. Então seria cadê a calculadora? Seria 400 amperes dividido por 63, ou seja, 6,35 vezes a corrente nominal do disjuntor. Então nós não vamos olhar aqui no 8, nós vamos olhar aqui no 6 e alguma coisinha, tá? Para ver o tempo de atuação dele. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não. Então basicamente o que a gente tem para dimensionamento de disjuntor é isso. E aí, né, é olhar em catálogo. Ah, tá. Pera aí. Outra informação. Então, além do número de polos, né, que se é para um circuito monofásico, bifásico, trifásico, que aí a gente vai ter disjuntor monopolar, bipolar ou tripolar, tá? A capacidade de corrente, a tensão de isolação. Ah, então a gente precisa olhar isso, a tensão de isolação e a capacidade de interrupção desse disjuntor. Cadê isso aqui? Ah, ele dá aqui seu process. Tá. Qual é a capacidade de interrupção? Que é o que a gente vai olhar, aquela corrente de curto-circuito. Então, alguns catálogos, deixa eu achar aqui. Alguns catálogos trazem essa informação. Deve estar já com o valor da corrente
de interrupção do dispositivo. Outros vão trazer essa informação com uma relação entre a capacidade de interrupção e a corrente nominal. Onde é que eu pus aquele catálogo? Era para estar aqui em algum lugar. Bom, enfim, a gente acha outra aqui na internet. Catálogo de juntores. Eu vou pegar um outro fabricante para ver se ele dá a informação de uma forma diferente. Aqui, ó. Então, esses aqui são mini disjuntores, né? São disjuntores que a gente usa em casa, por exemplo. Então, tá aqui, ó. Capacidade de interrupção, ó. Ele dá essa informação já, né, em valor de corrente direto, ó. São 3 kA. Então, se eu tenho uma corrente de curto-circuito presumida de até 3 kA, eu posso usar esse cara. Se não, eu preciso procurar um outro que tenha uma capacidade de interrupção maior. Beleza? Esses aqui são só disjuntores menorzinhos, acho que não vai ter. Tá? Então, e ele tem que dar aqui também a curva de atuação. Cadê? Capacidade de interrupção, calibração. Ele tem que dar aqui também a curva de atuação, tá? Pra gente saber qual é. Ele define isso aqui com os modelos, ó. Então, ele define aqui com os modelos. Provavelmente, esses aqui são disjuntores de curva AB. Tá? Então, essa é uma forma da gente ter indicado a capacidade de interrupção. A outra forma é o que está aqui, ó, que ele dá uma relação. Tá? 42 por 21, 25 por 18, 20 por 10. E aí ele coloca aqui, ó, ICU por ICS. ICU, que ele chama aqui no catálogo, e aí como cada fabricante traz isso com uma nomenclatura diferente, tem que ter essa legendinha aqui, tá? ICU é a capacidade nominal de interrupção, tá? E o ICS é a capacidade nominal de serviço. Então a gente tem como capacidade nominal de serviço o valor que está aqui, né, que a gente está dimensionando para esse disjuntor. Pera aí. Ué. Esse é isso mesmo, esse aqui tá externo. Ah, tá. Não, beleza, é isso aqui mesmo, tá? E o que tem depois é então aqui o primeiro valor é a capacidade de interrupção e o segundo valor é a corrente nominal dele. Então, se a gente pegar aqui em 220 volts, ele tem aqui uma relação de 42 para 21, ou seja, são 42 amperes de capacidade de interrupção para cada 21 amperes de capacidade de nominal de operação. E essa relação é dada em quiloamperes, tá? Então a gente tem aí 2 para 1, tá? Ou seja, né, se a gente olhar 42 é o dobro de 21, a gente tem duas vezes, né, aliás, duas vezes não, a gente tem uma relação aqui, uma continha que dá 2, né, e isso em quiloamperes. Então esse dispositivo em 220 volts ele tem uma capacidade de interrupção de 2 quiloamperes, tá? Em 440 volts a gente tem aí 25 dividido por 18, vamos ver quanto é que é sobrar. A gente tem uma capacidade de interrupção de 1,38 quiloamperes, tá?
e por aí vai. Baixo, hein? Não, pera aí, deixa eu ver se isso não tá muito baixo isso. Calibre, tensão média de impulso, duração. Isso aqui é correção por temperatura. Um monte de acessório. Onde ele dá a capacidade de interrupção. Ixi. Ele não dá o valor. Ah, não. Tô falando bobagem aqui. Volta tudo, ignora a parte anterior aí. Isso aqui é dado, é que ele coloca as duas condições aqui, a capacidade nominal de interrupção e a capacidade de em serviço, tá? Em quilomperes. Essa capacidade em serviço é a capacidade nominal dele em condições normais, e essa daqui é a capacidade de interrupção em condições de falta, tá? Desculpa o vacilo aí, cada catálogo vem de um jeito, tá? Então a gente tem aqui uma capacidade de interrupção de 42 quilomperes, e se estiver operando em condições normaisinhas, né, de 21 quilomperes. E aí isso varia de acordo com a tensão de aplicação. Beleza? Então a gente precisa olhar para dimensionar o disjuntor. Primeira coisa é a natureza da carga para definir a curva de atuação, tá? Então a gente define aí se é uma curva B, C ou D. A gente precisa olhar a capacidade de corrente definir a capacidade de corrente do disjuntor, né, a corrente nominal dele, olhando o que a gente vai ter de corrente de carga e o que a gente vai ter de capacidade dos condutores, tá? E a gente precisa olhar para a corrente de curto-circuito, né, e ver se ela é menor do que a capacidade de interrupção do disjuntor. Então são esses os critérios que a gente precisa observar por dimensionamento aí de um disjuntor. Beleza? Tem uma outra característica que está relacionada com a temperatura, tá? Que alguns catálogos vão trazer essa tabela de correção, outros não. O que acontece? Cada disjuntor ele é calibrado a uma dada temperatura. Se a gente olhar nesse outro aqui, ó, calibração 30 graus. Então todas as informações que tem aqui são considerando que ele vai trabalhar em uma temperatura de 30 graus. Esse catálogo aqui de disjuntor de caixa moldado, ele traz um fator de correção de temperatura igual a 1 para 40 graus. Significa que a calibração desse disjuntor foi feita a 40 graus.
Se a gente utiliza o disjuntor num ambiente mais quente do que aquele para o qual ele foi calibrado, né, observa que a capacidade dele vai diminuir. Ó. Então, a 45 graus diminui um pouquinho, a 50 graus diminui mais um pouquinho, e por aí vai. Tá? Então, com limite de temperatura ambiente de 60 graus. Observa que a 60 graus, a capacidade do disjuntor vai ser de aproximadamente 90% da capacidade nominal. Então, uma coisa que a gente precisa saber é qual a temperatura ambiente onde esse disjuntor vai ser instalado. Tá? Se, né, do contrário, ele for instalado num ambiente mais fresco do que aquele da calibração, a capacidade dele aumenta. Então a gente precisa observar isso aqui e aplicar esse fator de correção. Como eu falei para vocês, nem todos os catálogos trazem essa informação. Tá? Em geral, para disjuntores desses pequenininhos aqui, que são para aplicações mais residenciais, não vai ter problema, né? Essa influência de temperatura no dimensionamento. Para aplicações industriais, aí a gente já precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? E conhecendo aí as condições nas quais vão ser instalados o disjuntor, né? Aplicar esses fatores aqui para ajuste da curva do disjuntor, porque pode ser que se a gente coloca no ambiente mais quente, ele não tenha a capacidade, né, que a gente espera, ele vai acabar atuando antes do tempo, e se a gente colocar ele num ambiente mais fresco, pode ser que ele nem reconheça uma sobrecarga ou um curto-circuito e deixe, né, demore mais para atuar. Beleza? Cadê? Então esse é o procedimento aí para dimensionamento de disjuntores. Quando a gente fala agora, bom, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida quanto a isso? Não, para dimensionar disjuntores? Basicamente olhar essas duas condições aqui, ver a capacidade de interrupção do disjuntor ser maior do que a corrente presumida de curto-circuito, né? E a curva de atuação dele que a gente define de acordo com a carga. Beleza? Para dimensionamento de fusíveis, a gente precisa também avaliar aquelas duas condições lá em cima. Então a corrente nominal do fusível tem que ser menor, tem que ser maior do que a corrente de projeto e menor do que a corrente suportada pelo condutor, né? A corrente convencional de atuação tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a corrente suportada pelo condutor. Então nós vamos olhar para essa tabelinha de novo, só que agora olhando para fusíveis, tá? E a gente precisa atender algumas outras condições, né, que vão depender do tipo de carga que a gente tem no circuito. Como a ideia de um dispositivo, de um fusível, é basicamente realizar proteção contra curto-circuito, né, nós vamos precisar de imediato dessa informação, da capacidade, da corrente presumida de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito, né, ao quadrado, multiplicado pelo tempo de duração dela, ou seja, o tempo em que a gente vai ter a atuação do dispositivo, tem que ser menor ou igual a K quadrado vezes S quadrado, que é a chamada integral de Joule, que é a energia que vai ser dissipada em função da ocorrência
desse curto-circuito. Tá? Bom, e como é que a gente calcula isso? O K é um fator, uma constante que ela é dada em tabela, que é essa tabela que está aqui, e ela vai depender do tipo de isolação do condutor, tá? Do material que é feito esse condutor e da bitola dele. Então a gente tem aqui, para condutores em PVC, se forem condutores com seção menor ou igual a 300 milímetros quadrados, né, a temperatura de trabalho dele é de 70 graus e o máximo que ele chega em condição de curto-circuito é de 160 graus. Tá? Então, em condições normais, o condutor tem que trabalhar no máximo a 70 graus Celsius. E em condições de curto-circuito, da ocorrência de curto-circuito, ele pode chegar a 160 graus Celsius. Acima disso, a gente passa a danificar o isolamento desse condutor e a reduzir a vida útil dele. Tá? Bom, então, se for um condutor de cobre, esse K é igual a 115. Se for um condutor de alumínio, é igual a 76. E aí a gente tem, né, essa mesma análise para condutores acima de 300 milímetros quadrados, observando que mesmo tendo o mesmo tipo de isolação, a temperatura final que esses condutores com seção maior de 300 milímetros quadrados podem chegar é de 140 graus Celsius e não mais 160. Por isso que esse fator Ka, essa constante aqui, ele é um pouquinho menor, tá? E se forem condutores em EPR ou XLPE, né, ele suporta uma temperatura maior, tanto de trabalho, que ele pode trabalhar em até 90 graus Celsius, quanto em condições de curto-circuito, que pode chegar a 250 graus Celsius. Então a gente tem aqui um K de 143 para condutores de cobre e de 94 para condutores de alumínio com isolação em EPR ou XLPE. O S é a seção nominal do condutor em milímetros quadrados. Então, tendo a corrente presumida de curto-circuito, tendo o fator K, que é dado aqui por tabela, e tendo a seção nominal do condutor, nós vamos conseguir ter aqui o tempo, que é o tempo máximo que esse curto-circuito pode durar. Ou seja, a atuação do nosso dispositivo fusível vai ter que ser menor ou igual a esse tempo que aparece aqui dessa expressão. Beleza? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso? Para cada tipo de carga, a gente tem uma condição aí para fazer esse dimensionamento. Então, se é um circuito terminal de motores, a corrente nominal do fusível tem que ser menor ou igual ao produto da corrente de partida do motor por um fator de multiplicação, que é um outro K, tá? Pode ver que aqui é um K maiúsculo, lá é um K minúsculo. Então, a corrente nominal do fusível ela tem que ser menor ou igual à corrente de partida do motor multiplicado por esse K. Esse K é de 0,5 para correntes de partida menor ou igual a 40 amperes, é de 0,4 para correntes de partida entre 40 e 500 amperes e de 0,3 para correntes de partida maior do que 500 amperes. Tá? Então a gente precisa observar aqui, tá? O tempo de atuação dele tem que ser menor do que esse tempo máximo que a gente tem de duração da corrente de curto-circuito, tá? E a corrente nominal dele tem que ser menor ou igual à corrente de partida do motor multiplicado por K. Então a gente precisa atender a essas condições aqui. Beleza? Em circuitos que são chamados de distribuição de motores, que é onde a gente tem mais de um motor, nós vamos aplicar
essa outra expressãozinha aqui. Então nós vamos ter que a corrente nominal do fusível ela tem que ser menor ou igual a corrente de partida do maior motor que a gente tem no circuito multiplicado por K, que é esse mesmo fatorzinho aqui de cima, mais a soma das correntes dos outros motores. Então se a gente tem lá no mesmo circuito, né, por exemplo, um motor de 5 CV e mais 3 motores de 1 CV, né, então os 5 CV a gente vai ver qual que é a corrente de partida dele, multiplicar pelo K, e os outros nós vamos simplesmente somar as correntes nominais. Essa vai ser a capacidade do fusível. Ok? Se todos forem iguais, então a gente aplica essa condição por primeiro motor e os outros, né, a gente simplesmente soma aqui direto. Para circuitos de distribuição de aparelhos, então onde a gente tem aparelhos que não sejam motores, né, ao invés do K aparece aí um alfa, né, que é um fator de segurança, e aí ele pode assumir valores entre 1 e 1,15, aí fica a critério do projetista, tá? Multiplicado pela soma das correntes de todos os aparelhos. Então quando a gente tem aí aparelhos que não sejam motores, que não tenham característica fortemente indutiva, é esse o procedimento para dimensionar o fusível. E em circuitos para bancos de capacitores, né, observa que o fator aqui de segurança, esse fator, né, que antes ia de 1 a 1,15, aqui passa a ser de 1,65, tá? Por conta da natureza dos capacitores, que eles vão ter uma corrente elevada aí logo que eles são acionados, tá? Então a gente multiplica a corrente nominal do banco de capacitores por 1,65 para dimensionar os fusíveis. Beleza? Bom, e aí a gente precisa avaliar se o fusível que a gente está colocando aqui, ele vai ser capaz de atuar sem permitir, antes de que ocorra aí a elevação de temperatura dos condutores. Tá? Então, o tempo máximo suportado, aliás, é uma verificação do condutor, né? O tempo máximo suportado aí em condições de curto-circuito para um condutor, ele pode ser calculado por essa expressão aqui, 0,34 vezes a seção nominal dele, dividido pela corrente presumida de curto-circuito. Isso tudo elevado ao quadrado, isso multiplicado por esse logaritmo. TF e TI que aparecem aqui dentro do logaritmo são as temperaturas máxima e normal, né, do condutor, que é o que vem especificado aqui nessa tabela. Então, se a gente tem um condutor de PVC, com isolamento em PVC menor, em seção nominal menor do que 300 mm², a temperatura ali TI, que é a temperatura de serviço, é de 70 graus, e o TF é de 160 graus. Então, com isso a gente tem que o tempo de atuação, aliás, o tempo suportado em condições de curto-circuito pelo condutor é o resultado dessa continha aqui. E aí nós vamos precisar, então, definir o elemento fusível de forma que o tempo de atuação dele seja menor ou igual ao tempo suportado em condições de curto-circuito pelo condutor. Tá? Isso precisa ser verificado na hora de dimensionar. Bom, e que tipo de fusível que a gente vai usar? A gente viu que para disjuntores, né, existem
curvas diferentes de atuação, existem formas construtivas diferentes, e isso acontece também para fusíveis. Quando a gente vai falar em fusível, a gente pode ter fusível NH, a gente pode ter fusível D ou Diazed, a gente pode ter fusível cilíndrico, que são formas diferentes de construção. Então vou pegar um catálogo aqui. Então tá aqui, ó, um fusível NH, ó, com contato faca. Então essa é uma forma de construção, tá? Um fusível NH flush end, que ele não vai ter esses contatos em faca, mas um disquinho aqui, ó, para fazer o contato. Esse aqui também é NH faca. Um fusível D, né, que é essa garrafinha. Aqui o que tem é isso. A gente pode ter fusível cilíndrico, tá? Então são várias formas de construção. Um fusível fotovoltaico, que parece esse disjuntorzinho, isso aqui na verdade é um porta-fusível, né? E aí vai um fusível, uma garrafinha aqui dentro, parecido com essa aqui, só que bem pequenininha. Tá? Aí são seccionadores fusíveis. É isso aqui, é o fusível fotovoltaico, né? O que ele chama de CITOR, que cada fabricante dá seu nome, mas é o que a gente tem como padrão de NH, tá? Então existem diversas formas construtivas de fusíveis. Mas o que muda de uma para outra? Só a forma, né? Lógico que para eu usar um fusível Diazed, um fusível tipo D, eu preciso de uma base que suporte esse tipo de fusível. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Geralmente aparece nos acessórios. Cadê? Então tá aqui. Para utilizar um fusível desse tipo, a gente precisa de uma base, ó, Diazed. Aí, quando a gente vai colocar um fusível desse de garrafinha, a gente precisa dessa base, esse anel de proteção, porque aqui vai ter uma parte por dentro, ele tem uma parte metálica. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Então essa aqui é a base, tá vendo? Ele tem uma parte metálica mais elevada, que é para fazer o contato com o fusível, né? E aí, para não ter risco de choque, a gente coloca esse anel de proteção aqui. Dentro aqui da base vai o parafuso de ajuste, que é para o encaixe do fusível, de fusíveis de diferentes capacidades. Então dentro da base vai esse parafuso de ajuste. Aqui em cima vai um anel de proteção. Aí a gente coloca o fusível lá dentro e tampa. Tá? Então tudo isso para usar esse fusível Diazed, essa garrafinha aí. Se a gente for usar um fusível NH, a gente pode ter uma base de fixação NH, que é esse tipo aqui, e a gente pode colocar ele também em seccionadoras, tá? Esse aqui é um punho, que é para poder tirar esse fusível da base, tá? E a gente pode colocar ele também em seccionador. Aqui acho que não vai ter nenhum modelo. Não vai ter nenhum modelo. O flush end, que a conexão é feita aqui, né, com esse tipo deixa eu ver se tem outro aqui, de suporte com parafusos. Aí, ó, então a gente tem as bases aqui para fusíveis, ó, olhando do lado aqui, ele encaixa, né, aquela faca ali nessas lâminas, tá? Então cada tipo de fusível, né, olhando para a forma construtiva, encaixa em
né, precisa aí da base respectiva. Deixa eu ver se nesse catálogo aqui tem. Aí, ó, tá vendo? Então, um exemplo aí de base também para fusível de azed. Aqui, um porta fusível para fusível cilíndrico, que a gente coloca o fusível aqui dentro e fecha. Vamos ver o que mais que tem. Então ele vem cheio de desenhos aqui. Esse aqui é do Diazed. Olha lá, então todo o procedimento de montagem dele, né? Vai o anel, vai o parafuso lá dentro, o fusível e a tampa. Então, de acordo com a forma construtiva, o que vai mudar é exatamente aquilo que a gente vai precisar para a instalação desses fusíveis. A Siemens já tem um barramento que permite, né, colocar os porta-fusíveis, né, que a gente abre aqui essa portinha e coloca o fusível lá dentro. Então cada tipo de fusível tem a sua base, né? Se a gente pega um fusível de mesmo tipo, né, mesma forma construtiva, ele vai servir, tá, de um fabricante no outro. Então essa base aqui da Siemens não é exclusiva para a Siemens. Se a gente tem um fusível de outra marca com aquelas mesmas características, ele vai servir também. Isso aqui é o encaixe para um terminal faca de fusível. Enfim, e aí vai, né, uma infinidade de materiais aqui. Então essa é uma característica que a gente precisa observar nos fusíveis, a forma construtiva. Nós vamos usar um fusível de azed, nós vamos usar um fusível NH. Vai depender do que a gente está alimentando, da capacidade que nós vamos precisar desse fusível e do tipo desse fusível. Então a gente pode encontrar aí, agora passando para o tipo de atuação dele, a gente pode encontrar fusíveis GL, GG, GM, AM, tá? O que significam essas letrinhas? A primeira letrinha, como está descrito aí, ela indica qual o tipo de proteção que esse fusível pode fornecer. Então, se a primeira letrinha é um G, o dispositivo pode fornecer proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito. Se a primeira letrinha é um A, o dispositivo só vai fornecer proteção contra curto-circuito. A segunda letrinha indica a utilização. Então, para que vai servir? Que tipo de equipamento dentro da instalação a gente consegue proteger com aquele fusível? Então, se a primeira letrinha é um L ou um G, ele serve para proteção de cabos, né, e para uso geral. Por isso que é muito comum a gente ver, né, olhando aqui para o catálogo, olha lá, qual que é o tipo desse fusível? GL, GG, né, porque ele serve para proteção de cabos. Se aparece um M, ele vai servir para proteção de motores, então ele vai ter um retardo aí na atuação, né, que é justamente para permitir a entrada do motor em funcionamento, para passar o período aí de partida do motor. Então, se a gente olhar, voltando aqui, ó, GL, GG, AR, ixi, aqui não tem nenhum GM. Ultra rápido. Então vamos ver aqui.
aqui não dá, ele só dá. Ele só fala que é ultra rápido. Vamos ver se a gente acha algum GM aqui. Nesses catálogos aqui não tem. Mas tem alguns catálogos que trazem esses fusíveis GM, que são os retardados, tá? Que é o que eles têm um tempo um pouco mais lento de atuação. E se a segunda letrinha for um R, é um fusível para proteção de semicondutores, é o que a gente chama de ultra rápido, que é o que aparece aqui, ó. Então, fusível ultra rápido é um fusível AR, tá? Que é para proteção de semicondutores. O que vai ter de diferença? A curva de atuação dele, como o próprio nome diz, vai ser mais rápida. A ideia, quando a gente vai utilizar uma soft starter ou um inversor, é que a chave vai fornecer proteção para o motor, então a própria soft ou o próprio inversor vai proteger o motor contra a sobrecarga, contra curto-circuito, lógico que dado algumas limitações aí, contra a falta de fase, contra tudo mais. E o fusível que a gente utiliza num circuito com uma soft starter, com um inversor, é para proteger a chave, tá? E não a instalação, como acontecia aí até então, tá? Porque semicondutores são extremamente sensíveis à variação de temperatura, então uma corrente de curto-circuito vai provocar uma elevação muito brusca de temperatura no semicondutor, e aí vai para o pau. Então a ideia de utilizar um fusível ultra rápido, um cara, por exemplo, desse tipo aqui, e aí ele pode ser de garrafinha, ele pode ser NH, ele pode ser cilíndrico, tá? Então a forma construtiva não define a atuação, a curva de atuação do fusível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Então, a hora que a gente vamos pegar aqui, um fusível ultra rápido, a curva dele é mais aqui para a esquerda, tá? Então, ele vai atuar num tempo menor. Acho que não tem na mesma tabela aqui para a gente comparar com o fusível convencional. Tá? Então, esses dispositivos vão proteger a chave que a gente tem lá no circuito. Beleza? Bom, o que a gente precisa olhar aqui na curva de atuação? O que a gente tem aqui é a corrente eficaz do circuito e cada valor nominal de fusível, tem a sua curva aqui. Então, quando a gente fala aqui no roteiro que o tempo de atuação do dispositivo tem que ser menor que o tempo suportado em condições de curto-circuito pelo condutor, e eu falo para vocês que o tempo de atuação dele tem que ser menor do que esse tempo aqui de duração na carga que a gente determina aqui em cima, tá? Então a gente pode usar na prática aqui um ou outro, tá? O que for menor. E daí nós vamos olhar aqui nessa curva para fazer o dimensionamento, falar, pelas condições que a gente tem lá, vou precisar de um fusível de 20 amperes. E aí nós vamos olhar a curva de atuação dele aqui. Para um valor eficaz de corrente, qual é esse tempo de atuação? Então, o tempo que ele vai levar para atuar para uma determinada condição aqui tem que ser menor do que aquele tempo suportado pelo condutor, tá? Em geral, se a gente olhar aqui para um fusível ultra rápido, ele vai atuar em condições de curto-circuito, que são correntes bem mais elevadas do que a corrente nominal, ele vai atuar num tempo tendendo a zero, tá?
A atuação dele é um pouco mais lenta se a gente tem, por exemplo, aqui, olhando para essa curva, vamos pegar essa aqui, para uma curva de um fusível de 20 amperes, se a gente tiver, por exemplo, uma corrente de 40 amperes no circuito. Então, ele vai fornecer essa proteção contra a sobrecarga, só que ele vai demorar, ó. Então, 40 amperes, que é o dobro do que a gente tem de corrente no circuito, a atuação dele vai ser aqui em 6 segundos, mais ou menos. É tempo que o dispositivo de proteção contra a sobrecarga já deve ter atuado. Tá? A gente não permite que essa corrente de sobrecarga fique por um intervalo muito longo. Tá? Então, a ideia do fusível é fazer a proteção contra o curto-circuito, que a gente, para correntes elevadas, o tempo tende a zero. Então, se a gente considerar que corrente presumida de curto-circuito é na casa dos quiloamperes, olha só, não tem nem o que analisar. O tempo de atuação dele é menor do que 1 milissegundo. Tá? Isso para um fusível ultra rápido. Se a gente pegar um fusível, cadê aqui? Esse é GG, ó. Então, um fusível para aplicação geral, fusível GG, ó. A curva aqui está diferente, né? Então, ele vem separado aqui as curvas, ó, para diferentes valores. Ó. Aqui em cima a gente tem 6, 16, 25, 40, 63 amperes, por aí vai. Aqui embaixo tem 10, 20, 32, 50, porque senão as curvas ficam se sobrepondo, tá? Por isso que tem essa divisão. Se a gente olhar aqui, a gente não tem mais a atuação na casa dos milissegundos, ó. Milha é 10 a menos 3. A gente tem atuação aqui na casa dos mil mais alguns milissegundos, acima de 10 milissegundos. Então, observa que o tempo de atuação desse cara aqui é bem maior do que de um fusível ultra rápido. Esse aqui é um GG, que é para proteção geral. Tá? Observa aqui, ó, que o tempo de atuação dele, ó, mesmo para correntes mais elevadas, é na casa aqui de pelo menos 10 milissegundos. Então, a grosso modo, cerca de 10 vezes mais lento do que um fusível ultra rápido. Aqui, ó, seccionador, porta fusível, né? Então, esse com manobra sobrecarga, que tem câmera para extinção de arco, esse aqui com uma alavanca para manobra. Então, esse aqui a gente precisa abrir a chave. Esse aqui tem uma alavanca seccionadora. Tá? Só retomando, então, esse fusível ultra rápido, como ele tem uma curva de atuação bem menor, ó, tá aqui na casa de 1 milissegundos, o outro começa a atuar a partir daqui, ó. Tá vendo? Então, olha a diferença de tempo. Esse fusível ultra rápido, por ter essas características, ele é bem mais caro. Tá? E é comum vocês encontrarem aí em algumas instalações o cara dizendo para você: não vou colocar fusível ultra rápido no circuito da soft porque é mais caro. Passa a existir aí o risco maior então de queima da soft starter na ocorrência de um curto-circuito. Além do que, se o equipamento tiver em garantia e for verificado que não tinha a proteção adequada, né, a garantia não cobre. Tá? Então é preciso tomar esse cuidado aí. Beleza? Bom, e uma última observação aí sobre a coordenação dos dispositivos. Então, se o mesmo dispositivo é que fornece a proteção contra a sobrecarga e contra curto-circuito, ele precisa atender aos critérios definidos para ambas as situações. Então, o que a gente viu lá para o dimensionamento de disjuntores e o que a gente viu para o dimensionamento de fusíveis. Então, o mesmo dispositivo precisa atender as duas condições se a gente quiser que ele realize essas duas proteções.
Se ele só se encaixa na condição de sobrecarga, que é o que a gente viu, pré-dimensionamento de disjuntor, ou ele só se encaixa nos critérios de proteção contra curto-circuito, que é o que a gente viu por dimensionamento de fusíveis, né, ele não vai fornecer as duas proteções. Então, se ele só se encaixa lá no primeiro critério, a gente precisa dimensionar um outro dispositivo para realizar a proteção contra curto-circuito. E vice-versa, se ele só se encaixa no segundo critério, a gente precisa dimensionar um outro dispositivo para realizar a proteção contra a sobrecarga. Ok? Se eles forem, se essas proteções forem fornecidas por dispositivos diferentes, então eu tenho um dispositivo para proteção contra sobrecarga, né? Dimensionei um disjuntor para proteção contra sobrecarga. E dimensionei um fusível para proteção contra curto-circuito, o dispositivo que vai fazer a proteção contra curto-circuito, né, no caso o fusível, ele tem que atuar em um tempo menor do que o suportado lá em condições de curto-circuito pelo dispositivo que a gente dimensionou para proteção contra a sobrecarga. Ou seja, o meu fusível precisa proteger também o meu disjuntor. Tá? Então ele precisa atuar antes que ocorra o dano lá no disjuntor. Ele tem que ser mais rápido. Basicamente o fusível tem que ser mais rápido do que o disjuntor. Mesmo o disjuntor tendo atuação magnética, né, como o fusível ele é capaz de suportar correntes mais elevadas, ele funde, né, e o disjuntor ele tem uma limitação de capacidade de corrente de curto-circuito, né, aquela capacidade de interrupção que a gente viu lá nos catálogos, né, uma corrente superior àquela ele não vai suportar. Então o fusível tem que atuar antes que a corrente de curto-circuito chegue a esses valores elevadíssimos aí de corrente que poderiam danificar também o disjuntor. Beleza? Então, dimensionamento de dispositivos de proteção basicamente é isso, tá? Para fazer a coordenação, verdade, também entre dispositivos colocados em diferentes partes da instalação, ou seja, né, para eu coordenar o dispositivo que eu tenho aqui embaixo, né, então eu tenho um disjuntor de proteção aqui no circuito terminal e eu tenho um no CCM. Esse dispositivo aqui tem que ter uma curva de atuação mais rápida do que a de cima, tá? Isso normalmente vai acontecer porque o disjuntor da entrada do quadro ele tende a ser maior, tá? Então ele vai suportar uma condição de falta aqui, né, por mais tempo do que o disjuntor que eu tenho no circuito terminal, tá? Então isso naturalmente deve acontecer, mas é necessário sempre que se faça essa verificação, porque se a gente tem, por exemplo, aqui no CCM, vou exagerar aí, mas dois motores, um motor de 100 cavalos e outro motor de 5 cavalos, basicamente a gente teria aqui, vocês vão, na hora de dimensionar, o mesmo valor nominal de disjuntor, e isso não pode acontecer, porque senão eu não tenho garantia de que esse cara aqui vai atuar antes do disjuntor do CCM. Para garantir que o disjuntor, né, o dispositivo de proteção do circuito terminal atue antes do dispositivo de proteção geral, né, ou aqui no caso do CCM, esse carinha aqui no circuito terminal necessariamente tem que ser menor do que o que a gente tem a montante, tá? Então se a gente dimensionou aqui um dispositivo, sei lá, um disjuntor de 100 amperes, aqui em cima nós vamos precisar de um disjuntor com uma capacidade ligeiramente acima disso,
Tá? Então, se a gente tem, vamos pegar aqui o catálogo, um de 100 amperes lá embaixo, nós vamos precisar de um de 125 na entrada do CCM. Existem alguns disjuntores que eles têm valor ajustável de corrente, tá? Da mesma forma que a gente faz lá com relé térmico, que a gente ajusta a corrente, né? Vocês devem ter visto isso lá em acionamentos. Existem alguns modelos, deixa eu ver se esse aqui tem. Existem alguns modelos de disjuntores que têm a capacidade de ajuste da corrente nominal. Então ele vai ter uma faixa, não é o caso desses aqui. Então ele vai ter uma faixa de atuação e a gente consegue fazer o ajuste dessa corrente. Se for esse tipo de dispositivo, né, a hora que a gente for colocar eles aqui, o ajuste do dispositivo mais próximo da carga vai ser um pouquinho mais próximo do valor calculado ali que a gente teve, né, no dimensionamento, e esse aqui de cima fica com um ajuste um pouco acima para que haja a coordenação. Beleza? Pessoal, alguma dúvida quanto a esse dimensionamento de dispositivos de proteção? O silêncio significa que não tem dúvida ou que vocês nem estão aí? Bom, geralmente as dúvidas aparecem na hora de fazer, né? Vamos lá. Então, esse é o procedimento para dimensionamento de dispositivos de proteção. Tá? Eu tinha passado lá no projeto para vocês que a gente teria 3 entregas, né? Deixa eu abrir aqui o roteiro do projeto. Que a última etapa ficaria a parte de SPDA e sistema de aterramento. Como a coisa está um pouco apertada, para a primeira parte vocês já pediram um prazo a mais, né? Que era, cadê? A segunda etapa, na verdade, era para ser entregue hoje, né? Com essa parte até o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Bom, como a gente teve essa aula hoje, que a gente precisou, né, fazer uma aula aí para tirar dúvidas, né, para vocês terem um tempinho a mais para o projeto, nós vamos jogar essa etapa mais para frente. Então, a primeira aula que nós vamos ter no semestre que vem é no dia 9, tá? Então nós vamos jogar essa etapa, nessa segunda etapa, para o dia 9. E aí no dia 9 a gente vai ver a parte de SPDA, depois nós vamos ver a parte de aterramento, ver a parte de harmônicas, e aí se vocês fizerem e me entregarem até o dia 9, essa segunda parte, né, eu livro vocês da entrega da terceira parte. Então a gente fica com o mínimo de avaliações, que são 2, beleza? Mas aí precisa ser entregue até o dia 9 de janeiro, tá bom? Então o dimensionamento até os dispositivos de proteção, beleza? Aí a parte de SPDA, de aterramento, que são partes muito importantes, né? A gente vai ver isso. Vocês vão ver que principalmente SPDA é um roteiro longo para se dimensionar, né? Aí eu isento vocês
dessa cobrança. Eu vou terminar de corrigir os que foram enviados, tá? Vou terminar de corrigir os que foram enviados e aí eu vou dar um feedback para vocês do que se tem alguma coisa que precisa corrigir no que vocês já entregaram, né? Eu sei que tem alguns que estão faltando coisa, e isso, como eu falei para vocês, é cumulativo, então vocês, quem deixou de fazer uma parte do dimensionamento na primeira etapa vai ter que fazer essa parte para poder seguir com o projeto, né? Então é cumulativo isso daí. Bom? Mas é bom que a gente já tem um feedback, senhor, a gente já consegue consertar e ver onde está errando também. Acho legal. Porque vocês vão precisar disso, por exemplo, né, a parte de dimensionamento de condutores, principalmente, porque se teve um dimensionamento errado lá no condutor, você vai dimensionar errado o dispositivo de proteção, porque uma coisa depende da outra. Tá? Então eu vou dar esse retorno para vocês, acho que essa semana eu termino aí de corrigir, e aí eu mando, né, para cada um as correções que precisa fazer, ou o que ficou faltando, né? Porque quando não fez, não tem como eu corrigir, né? O cara vai ter que fazer. E aí eu vejo isso quando entregar a segunda etapa. Ok? Pergunta do Gustavo: quem entregar fica livre ou todos precisam entregar para todos ficarem livres? Bom, teve gente que não entregou nem a primeira etapa, Gustavo. Então, né, não dá para colocar isso de forma coletiva, porque senão vocês já estariam fodidos. Então, quem entregou no dia 9 fica livre de entregar a terceira etapa. Quem não entregou, aí o cara vai ter uma nota menor, né? Aliás, vamos colocar a coisa mais dura um pouco. Então, não entregou até o dia 9, o cara está com 0, automaticamente vai ficar lá para exame, e aí no exame eu vou cobrar o projeto inteirinho, de cabo a rabo. Pode até aproveitar o que já foi feito, mas aí o cara vai ter que colocar também a parte de SPDA e de aterramento, tá? No projeto para entregar aí como instrumento final de avaliação. Combinado? Quem não entregou a primeira etapa ainda, mas está fazendo e tem alguma coisa para entregar, eu vou abrir lá no Moodle para fazer essa entrega até amanhã, do que tiver. Lógico que a nota vai ser menor, porque o prazo já foi, mas entraria aí como uma oportunidade aí de não perder a disciplina, vamos dizer assim. Beleza? Então, tranquilo, pessoal? Bom, essa foi a nossa última aula de 2020, mas não do semestre, uma coisa muito louca. Se ninguém tem dúvida, um bom Natal para vocês, um bom Ano Novo.